Olá, bem-vindo ao canal Revisão de Biologia. No nosso encontro de hoje, vamos mergulhar de cabeça em um dos tópicos mais importantes e, acredite, um dos que mais confundem os alunos em genética: a diferença entre dominância completa e dominância incompleta. E de quebra, vamos falar também da codominância, que é prima irmã dessas duas e adora aparecer nas provas para tentar te derrubar. Vamos entender a lógica por trás de cada uma e, o mais importante, como identificar esses padrões em uma questão de vestibular ou do Enem. Lembre-se que o espaço dos comentários é o nosso ponto de encontro. Sempre que possível, respondemos perguntas por lá. Então, se alguma dúvida surgir no meio da explicação, ou se você tiver um exemplo legal, ou até mesmo uma história de como uma questão sobre isso te pegou de surpresa numa prova, compartilhe com a gente. A sua dúvida pode ser a mesma de muitos outros colegas. E juntos, criamos uma comunidade forte onde todo mundo se ajuda a aprender e a passar. Vamos começar do comecinho, mas bem rapidinho, só para todo mundo ficar na mesma página. Quando Gregor Mendel, o pai da genética, fez seus experimentos com as ervilhas, ele estabeleceu uma base que a gente usa até hoje. Ele falou sobre fatores, que hoje chamamos de genes, e disse que para cada característica, como a cor da semente, nós herdamos um fator do pai e um da mãe. Esses fatores são as versões de um mesmo gene, que nós chamamos de alelos. Pense nos alelos como sabores diferentes de sorvete para a mesma sobremesa. A sobremesa é cor da semente, e os sabores podem ser amarelo ou verde. Mendel percebeu que alguns alelos eram mandões. Eles sempre apareciam quando estavam presentes. A esses ele chamou de dominantes. Outros eram mais tímidos, só davam as caras quando estavam em dose dupla, sem nenhum mandão por perto. Esses são os recessivos. Aí entra o conceito de dominância completa, que foi o padrão que Mendel observou na maioria das características das ervilhas dele. Dominância completa é o clássico, o feijão com arroz da genética mendeliana. É quando um alelo dominante mascara completamente a expressão do alelo recessivo quando eles estão juntos em um indivíduo heterozigoto. Hétero o quê? Calma, heterozigoto é só um nome chique para um indivíduo que tem dois alelos diferentes para uma característica, um dominante e um recessivo. A gente representa isso com uma letra maiúscula para o dominante e uma minúscula para o recessivo. Por exemplo, azão-azinho. Vamos usar o exemplo clássico das ervilhas de Mendel, porque ele é perfeito para começar. A cor da semente da ervilha pode ser amarela ou verde. O alelo para a cor amarela, que vamos chamar de Vzão, é dominante. O alelo para a cor verde, que chamaremos de Vzinho, é recessivo. Agora, vamos pensar nos genótipos, que é a combinação de alelos que um indivíduo tem. Uma ervilha pode ser Vzão, que é homozigota dominante. Ela tem dois alelos dominantes, então, claro, a semente dela vai ser amarela. Outra ervilha pode ser Vzinho, homozigota recessiva. Com dois alelos recessivos sem nenhum dominante para dar ordens, a semente vai ser verde. Mas e o heterozigoto, o Vzão-Vzinho? Aqui é que a mágica da dominância completa acontece. Mesmo tendo o alelo para verde ali, quietinho no canto dele, o alelo Vzão para amarelo é o chefe. Ele domina a situação e a semente será amarela. Você olha para uma semente Vzão e para uma Vzão-Vzinho e não vê diferença nenhuma. O fenótipo, que é a característica que a gente vê, é o mesmo. O alelo Vzinho está lá, escondido, mas não se manifesta. Isso é dominância completa. É um sistema de tudo ou nada. Ou a característica dominante aparece, ou na ausência dela, a recessiva dá o ar da graça. Pense numa analogia. Imagine que o alelo dominante é um cantor de ópera com um vozeirão e o alelo recessivo é alguém sussurrando. Se os dois estiverem no mesmo palco, você só vai ouvir o cantor de ópera. O sussurro tá lá, mas é completamente abafado. Você só conseguiria ouvir o sussurro se tivesse duas pessoas sussurrando e nenhum cantor de ópera por perto. E aqui vai a primeira dica de prova, que é crucial. Nas questões de dominância completa, o examinador adora explorar as proporções do cruzamento. Quando você cruza dois heterozigotos, por exemplo, dois Vzão-Vzinho,
qual a proporção de descendentes? Usando o famoso quadro de Punnett, a gente descobre que os genótipos serão 1 vezão vezão, 2 vezão vezinho e 1 vezinho vezinho. A proporção genotípica é de 1 para 2 para 1. Mas e a proporção fenotípica? Ou seja, o que a gente vê? Bom, o vezão vezão é amarelo. Os 2 vezão vezinho também são amarelos. E apenas o vezinho vezinho é verde. Então, temos 3 amarelos para 1 verde. Proporção fenotípica de 3 para 1. Grave isso. Viu uma questão falando de cruzamento entre heterozigotos que resultou numa proporção de 3 para 1 nos descendentes? Pode apostar que se trata de dominância completa. Os vestibulares amam essa proporção. Outro exemplo em humanos é o albinismo. O albinismo é uma condição recessiva. Vamos chamar o alelo para a produção normal de melanina, o pigmento da pele, de azão, e o alelo para o albinismo, que é a falha nessa produção, de azinho. Uma pessoa, azão, produz melanina normalmente. Uma pessoa azinho é albina. E a pessoa azão, ela tem um alelo para o albinismo, mas o azão domina completamente. E ela produz melanina normalmente. Ela é portadora do alelo. Pode passar para os filhos, mas não manifesta a característica. Ok, essa foi a parte fácil. A genética de Mendel é elegante e previsível. Mas a natureza, meus amigos, é muito mais bagunçada e criativa. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes e onde as provas tentam te pegar. Vamos entrar no mundo da dominância incompleta. O próprio nome já dá uma pista, né? Incompleta. Significa que o alelo dominante não consegue, dominar completamente. Ele não é tão mandão assim. Na dominância incompleta, o indivíduo heterozigoto não vai ter o fenótipo de um dos pais. Em vez disso, ele vai apresentar um fenótipo intermediário, uma mistura dos dois. É como se os 2 alelos entrassem em um acordo e decidissem criar algo novo, no meio do caminho. É aí que nossa analogia do cantor de ópera e do sussurro falha. Vamos pensar em uma analogia melhor. Tinta. Imagine que o alelo vezão é uma lata de tinta vermelha bem forte e o alelo bezão é uma lata de tinta branca. Se você misturar as duas, o que acontece? Você não obtém uma parede vermelha com manchas brancas. Você obtém uma parede rosa. O rosa é um fenótipo intermediário, uma mistura perfeita do vermelho com o branco. Isso é dominância incompleta. O exemplo clássico de livro, e que também cai muito em prova, é o da flor maravilha, a Mirabilis jalapa. Nessa planta, o alelo para a cor vermelha das flores, vamos chamar de vezão, não domina completamente o alelo para a cor branca, o bezão. Sim, aqui usamos 2 letras maiúsculas diferentes, porque nenhum domina o outro. Eles têm forças parecidas. Uma planta homozigota vezão tem flores vermelhas. Uma planta bezão tem flores brancas. Agora, o que acontece quando cruzamos uma planta vermelha pura com uma branca pura? Todos os descendentes, a geração F1, serão heterozigotos, com o genótipo vezão. E qual a cor da flor deles? Pela lógica da dominância incompleta, será o intermediário, rosa. A planta não é vermelha nem branca, é uma mistura. E agora vem a dica de ouro, a pegadinha que derruba muito candidato desatento. Lembra da proporção fenotípica de 3 para 1 na dominância completa? Esqueça ela aqui. Vamos cruzar 2 plantas rosas, 2 heterozigotos vezão. Usando o quadro de Punnett, teremos os seguintes genótipos nos descendentes: 1 vezão, 2 vezão e 1 bezão. A proporção genotípica é a mesma de antes, 1 para 2 para 1. Mas, e a proporção fenotípica? Vamos ver. O vezão terá flores vermelhas. Os 2 vezão terão flores rosas. E o bezão terá flores brancas. Então, a proporção de cores que a gente vê é 1 vermelha para 2 rosas para 1 branca. A proporção fenotípica é de 1 para 2 para 1. Exatamente igual à genotípica.
Isso é um sinal de alerta gigante em qualquer questão. Se o problema descreve um cruzamento entre dois indivíduos de fenótipo igual, as duas plantas rosas, e a prole aparece com 3 fenótipos diferentes, vermelho, rosa e branco, numa proporção de 1:2:1, pode marcar sem medo. É dominância incompleta. O examinador sabe que os alunos decoram o 3:1 de Mendel e usa isso para criar uma armadilha. Então, a grande chave para diferenciar a dominância completa da incompleta é olhar para o heterozigoto. Se o heterozigoto é igual a um dos pais homozigotos, é dominância completa. Se o heterozigoto tem uma aparência intermediária, uma mistura, é dominância incompleta. Simples assim. A chave está no heterozigoto. Vamos a mais um exemplo para fixar. Em algumas raças de galinhas, a cor da pena segue esse padrão. Uma galinha preta, PP, cruzada com uma galinha branca, BB, gera descendentes PB que são cinzas. A cor cinza é o intermediário entre preto e branco. Se você cruzar 2 galinhas cinzas, PB com PB, terá filhotes na proporção de uma preta, 2 cinzas e uma branca. Novamente, a proporção de 1:2:1 no fenótipo. Agora que a gente entendeu a diferença entre o tudo ou nada da dominância completa e o meio termo da dominância incompleta, vamos adicionar a terceira peça nesse quebra-cabeça, que é a codominância. Cuidado com o nome, codominância. O prefixo co significa junto, simultâneo, e é exatamente isso que acontece. Na codominância, os 2 alelos de um par se expressam completamente e de forma independente no indivíduo heterozigoto. Não há mistura, não há um fenótipo intermediário. Em vez disso, o heterozigoto manifesta as 2 características ao mesmo tempo. Vamos voltar para a nossa analogia da tinta. Ela não funciona aqui. A melhor analogia para codominância é uma pizza meio a meio. Imagine que o alelo C é para o sabor calabresa e o alelo M é para o sabor mussarela. Se você pede uma pizza CM, ela não vem com um sabor novo, misturado, tipo calabressarela. Ela vem com um lado de calabresa e um lado de mussarela. Os 2 sabores estão lá inteiros, se expressando ao mesmo tempo na mesma pizza. Isso é codominância. O exemplo clássico que você precisa levar para a prova é a cor da pelagem em algumas raças de gado, como a Shorthorn. Existem bois com pelagem totalmente vermelha. Vamos usar o genótipo VV. E existem vacas com pelagem totalmente branca, BB. Quando um boi vermelho puro cruza com uma vaca branca pura, o bezerro heterozigoto VB nasce como? Ele não é rosa nem marrom claro. Ele é malhado. Ele tem pelos vermelhos e pelos brancos, espalhados pelo corpo. Os 2 alelos estão se expressando lado a lado, sem se misturar. E a proporção? Se a gente cruzar 2 animais malhados, VB com VB, a gente vai ter a mesmíssima proporção da dominância incompleta. Um vermelho, VV, 2 malhados, VB, e um branco, BB. A proporção fenotípica também é de 1:2:1. Eita, professor, agora complicou. Se a proporção é a mesma, como eu vou saber na prova se é dominância incompleta ou codominância? Calma, a resposta está na descrição do fenótipo do heterozigoto. A questão vai te dizer como ele é. Se o enunciado disser que o heterozigoto é rosa, cinza, claro, ou seja, uma mistura, um intermediário, é dominância incompleta. Se o enunciado disser que o heterozigoto é malhado, manchado, com pelos de 2 cores, ou seja, que ele apresenta as 2 características ao mesmo tempo, é codominância. A interpretação do texto da questão é tudo. E agora, vamos para o exemplo de codominância mais importante de todos. O queridinho do Enem e dos vestibulares, o sistema sanguíneo ABO. Esse sistema é um prato cheio para os examinadores porque ele envolve não apenas codominância, mas também dominância completa e alelos múltiplos, tudo no mesmo pacote. No sistema ABO, não temos apenas 2 alelos, mas 3. O alelo Izão A, o alelo Izão B e o alelo Izinho. O Izão A determina a produção de uma proteína na superfície da hemácia chamada antígeno A.
O isão B determina a produção do antígeno B, e o izinho é recessivo e não determina a produção de nenhum dos dois. Agora, vamos ver as relações de dominância entre eles. Tanto o isão A quanto o isão B são completamente dominantes sobre o izinho. Então, uma pessoa com genótipo isão A, izinho, terá sangue do tipo A. Uma pessoa isão B, ou isão B, izinho, terá sangue tipo B, que não tem nenhum alelo dominante. Terá sangue tipo O. Isso é dominância completa clássica. Mas, e se uma pessoa herdar o alelo isão A de um dos pais e o isão B do outro, o genótipo dela será isão A, isão B. Nenhum dos dois é mais forte que o outro. Eles são codominantes. O que acontece? As hemácias dessa pessoa vão produzir tanto o antígeno A quanto o antígeno B. As duas características são expressas integralmente. Por isso, o tipo sanguíneo dela é AB. O sangue AB é o exemplo perfeito de codominância em humanos. Entender o sistema ABO é fundamental. Questões sobre transfusão de sangue, paternidade e herança genética usando esse sistema são extremamente comuns. Lembre-se, isão A e isão B são codominantes entre si e ambos dominam o izinho. Vamos fazer um resumo mental para organizar as ideias e criar um guia de bolso para a hora da prova. Você está lendo uma questão de genética e precisa saber qual o tipo de herança. Qual a primeira coisa que você procura? O fenótipo do heterozigoto. Primeiro cenário. A questão diz que o cruzamento de um indivíduo de olho azul com um de olho castanho só gera filhos de olho castanho. E que o cruzamento desses filhos de olho castanho entre si gera uma prole com 3 indivíduos de olho castanho para cada um de olho azul. O heterozigoto, filho de olho castanho, tem o mesmo fenótipo de um dos pais puros. E a proporção é de 3:1. Bingo! Dominância completa! Segundo cenário. O problema fala que o cruzamento de uma flor vermelha com uma branca gera apenas flores rosas. E que o cruzamento das flores rosas entre si gera uma vermelha, 2 rosas e uma branca. O heterozigoto, flor rosa, tem um fenótipo intermediário, uma mistura. A proporção é de 1:2:1. Sem dúvida, dominância incompleta. Terceiro cenário. O enunciado descreve o cruzamento de um boi vermelho com uma vaca branca, resultando em um bezerro malhado, com pelos vermelhos e brancos. O heterozigoto, o malhado, expressa as duas características dos pais ao mesmo tempo, sem misturar. A proporção no cruzamento entre 2 malhados também seria de 1 vermelho para 2 malhados para 1 branco. Isso é codominância. A chave está sempre em como o heterozigoto se parece. É ele que conta a história. Vamos aprofundar um pouco na base molecular disso tudo, de uma forma simples, para você entender o porquê dessas diferenças. Um gene, basicamente, é uma receita para produzir uma proteína. O alelo dominante, na dominância completa, geralmente codifica uma proteína funcional. O alelo recessivo, por outro lado, ou produz uma proteína com defeito, que não funciona, ou simplesmente não produz nada. No heterozigoto azão-azinho, a única cópia do azão já é suficiente para produzir a quantidade necessária da proteína e garantir o fenótipo normal. Por isso ele domina. Na dominância incompleta, o alelo Vzão, por exemplo, produz o pigmento vermelho. O alelo Bzão não produz pigmento. No heterozigoto Vzão-Bzão, apenas uma cópia do gene está produzindo pigmento. Isso gera uma meia dose de pigmento, o que resulta na cor rosa, mais fraca que a vermelha do homozigoto Vzão-Vzão, que tem 2 doses. Faz sentido, né? E na codominância, como no sistema ABO, o alelo isão-A produz a proteína enzima que adiciona o açúcar A na hemácia. Isão B produz uma proteína um pouco diferente que adiciona o açúcar B. No heterozigoto isão A e isão B, os 2 genes estão ativos, cada um produzindo sua própria enzima funcional. O resultado é que alguns açúcares do tipo A e outros do tipo B são adicionados à superfície da célula. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo.
Saber essa base molecular não é sempre cobrado diretamente, mas ajuda a consolidar o conhecimento e a não depender apenas da decoreba. Entender o porquê faz com que você não esqueça mais. Um último exemplo que pode aparecer e que é interessante é o da anemia falciforme. É um caso complexo e maravilhoso para entender esses conceitos. A anemia falciforme é causada por um alelo que produz uma hemoglobina anormal, a hemoglobina S. O alelo normal produz a hemoglobina A. Uma pessoa homozigota para o alelo normal, AA, é saudável. Uma pessoa homozigota para o alelo da anemia falciforme, SS, tem a doença de forma grave. Suas hemácias ficam em formato de fice e causam muitos problemas. E o heterozigoto, AS, aqui a coisa fica fascinante. A nível molecular, essa pessoa produz tanto hemoglobina normal, A, quanto hemoglobina anormal, S. As duas são produzidas. Isso, por definição, é codominância. Mas, olhando para o fenótipo do indivíduo, ele geralmente é saudável, não manifesta a doença. Nesse nível, o alelo normal parece ser dominante. No entanto, em situações de muito baixo oxigênio, como em grandes altitudes, algumas de suas hemácias podem afoiçar, causando sintomas leves. Isso se parece com um fenótipo intermediário, caracterizando dominância incompleta. Viu só como um único caso pode ser analisado de diferentes formas? Por isso é tão importante ler o enunciado com atenção e entender exatamente o que a questão está pedindo. Ela pode perguntar sobre o nível molecular, o nível celular ou o nível do organismo como um todo. A anemia falciforme é um exemplo clássico de como a biologia é complexa e os conceitos de dominância podem ser relativos dependendo do ponto de vista. Então, para fechar nosso raciocínio e te deixar pronto para qualquer questão sobre esse tema, a base de tudo é a primeira lei de Mendel, a segregação dos alelos. Esses padrões de dominância são variações de como esses alelos interagiram para formar o fenótipo. Dominância completa, o padrão mendeliano clássico, com proporção de 3:1. Dominância incompleta, com o heterozigoto intermediário e proporção de 1:2:1. E a codominância, com o heterozigoto expressando ambos os traços e também com proporção de 1:2:1. Sua missão na prova é ler a descrição do heterozigoto. Ele é o seu guia. Se você focar nele, não tem como errar.